Salve rapaziada, eu vou aqui fazer um demonstrativo para vocês de como dar os primeiros passos aí com a ferramenta do Unity 3D. A primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar a ferramenta, tá? Então você acessa aqui a plataforma oficial por meio do site, que é o unity.com/pt, para ele mostrar em português aqui a maioria das informações. E a gente vai procurar aqui a seção de downloads. A seção de downloads, ela parece um pouco escondida aqui, tá? Mas a gente encontra ela no final da página. A gente vem aqui em arquivos de download e a gente tem acesso a múltiplas versões do Unity, tá? E aí a gente precisa instalar a versão que é correspondente à versão do laboratório. Então a versão que a gente está trabalhando aqui é a 2021.2.8. 2021.2.8. Essa versão aqui de 13 de janeiro de 22. Tá? É a versão que a gente está usando. Então, basta que você faça download da ferramenta Unity Hub e depois instale a ferramenta, claro. E depois instale aqui baixe o instalador do Unity e faça a instalação também. Então são os dois arquivos aqui que você precisa configurar, tá? Baixar e instalar para que o seu Unity funcione. Então baixa o Unity Hub e baixa o instalador do Unity. O Unity Hub, eu vou abrir ele aqui, ele é uma ferramenta que permite, deixa eu só ver se está gravando, tá. O Unity Hub é uma ferramenta que permite fazer a gestão de projetos, de instalações e licenças do Unity, tá? Na minha máquina aqui, eu tenho instalada a versão 2021.2.8, que é a mesma lá do laboratório, se eu não me engano. E a primeira coisa que você vai verificar aqui é se a instalação está presente aqui. Se ela não estiver presente aqui, você fez o download de dois arquivos, né, do Unity Hub e da instalação. Você instalou os dois, certo? E se o editor do Unity não estiver presente aqui, você vai precisar fazer essa configuração. Você vem aqui em Locate e você vai precisar localizar onde está a ferramenta do Unity, onde você instalou a ferramenta do Unity. No meu caso aqui, eu instalei dentro dessa sequência de pastas aqui. Basicamente, você vai precisar apontar onde está localizado o arquivo unity.exe, tá? Onde está localizado o arquivo unity.exe. E você vai selecionar, eu não vou fazer, né, porque eu já fiz aqui na minha máquina, né, eu não quero talvez ter algum tipo de problema, tá? Bom, feito isso, o segundo passo que você precisa tomar aqui é verificar se você está logado na plataforma do Unity. Então tem esse botãozinho aqui, Sign In, né, e você faça aqui aceitar todos os cookies. Se logue aqui com Google, com Facebook, né, existem aqui uma série de ferramentas que permitam que você efetue login, tá? E feito o seu login aí, você pode vir aqui em configurações e vir aqui em licença, tá? E aí você pode ativar aqui a sua licença. E aí você escolhe as opções relacionadas a estudante, estudo, né? Porque o Unity é gratuito para estudantes e você ativa uma licença para estudante. Bom, esses são os primeiros passos que você precisa desenvolver para configurar a sua ferramenta. Configurou a ferramenta, você vai vir aqui no botãozinho de New, tá? E você vai esperar alguns instantes aqui para carregar os templates principais aqui de aplicações. A gente trabalha com a ferramenta de Unity de jogo 2D.
tá? Então você vai vir aqui e vai mudar para 2D. Você vai definir um nome para o seu jogo. Vou chamar de aula 01, por exemplo. E já tem aula 01. Aula projeto, por exemplo. E você vai escolher um local onde esses arquivos serão salvos. Eu vou criar aqui na verdade uma pasta na minha área de trabalho, tá? Vamos lá, não, deixa eu ver, eu vou criar uma pasta no meu desktop. Desktop não, no meu disco local C, para ficar fácil. Então eu vou vir aqui e eu vou escrever aqui meu projeto Unity, tá? Bom, dentro dessa pasta, essa pasta contém o seu projeto. Então, para você salvar, você precisa salvar essa pasta. Para você abrir, você precisa abrir esta pasta. Então, tudo será vinculado a esta pasta. Claro que você pode criar vários projetos com várias pastas, mas tudo relacionado a este jogo, né, o jogo que eu chamei aqui de aula projeto, que é o nosso jogo em 2D, estará armazenado nessa pasta aqui. C2 pontos, meu projeto Unity. E eu vou vir aqui e clicar no botãozinho de Create, tá? Bom, e aí ele vai começar aqui a carregar a ferramenta do Unity, tá? Então aqui Create Template, tá copiando aqui os principais recursos, ele começa aqui a instalação de tudo que é necessário para funcionar o meu jogo aqui, tá? Demora aqui alguns instantes, tá? Se sua máquina tiver um SSD, não vai demorar muito, tá? Mas isso aqui dura alguns poucos minutos aqui para carregar. Enquanto ele carrega aqui, nós sabemos que precisamos baixar os assets para que os nossos jogos funcionem aqui, tá? Então eu vou baixar aqui o pacote de assets nesse site, né, no gameart2d.com. Vou baixar aqui um Ninja e vou baixar aqui um pacote de cenário, tá? E a gente vai usar esses dois arquivos aí. Então vou baixar aqui, vou deixar fazendo o download do meu Ninja e vou deixar fazendo o download aqui do meu cenário. Deixa ele baixar aqui os dois arquivos, e enquanto o meu Unity vai carregando aqui o meu projeto. Aqui é o momento que a gente tem que realmente esperar, não tem muito o que fazer. Eu tenho aqui esses dois arquivos que eu baixei, tá? Que são referentes aos assets, e eu vou copiar esses dois arquivos, tá? E eu vou copiar esses dois arquivos lá para dentro da pasta Projeto Unity que eu criei aqui, meu projeto Unity, aula projeto. Lembra da pasta assets, né? Eu tenho que colar esses dois arquivos aqui dentro da minha pastinha asset. Tem um grande problema aqui com esses dois arquivos. Você pode perceber que esses dois arquivos eles estão compactados, tá? Então, o que você vai precisar fazer nessa pasta assets aqui? Descompactar esses arquivos, tá? Você vai escolher aqui a opção extrair aqui, tá? Para ele descompactar os arquivos. E aqui também a mesma coisa, extrair aqui para ele descompactar os arquivos e eu poder usar esses arquivos, tá? Quando eu faço isso, eu já permito aqui basicamente que o Unity, carregou aqui, né? Aquela pasta, né, de assets, né? Tá vendo aqui meus dois arquivos?
eu descompactei esses arquivos dentro da minha pasta de assets, né? Existe aqui uma outra forma de você chegar até essa pasta, né? Que você pode clicar aqui com o botão direito, Show em Explore, né? Tá aqui minha pastinha assets, né? É a mesma pasta, não tem problema não. E observa aqui, né? Onde que tá, onde que foi criada essa pasta. Lembra que quando eu criei o projeto, eu não fui lá, escolhi uma pasta no meu C2 pontos, que chama Meu Projeto Unity, é o nome da pasta. O nome do projeto é Aula, Projeto, Assets, tá aqui, tá? Está aqui. Eu vou até apagar todos esses arquivos aqui, tá? Porque eu quero fazer de novo para vocês verem aqui. Então eu tô aqui com meus dois arquivos aqui que eu fiz o download. Um arquivo é o meu Ninja e outro arquivo é o meu cenário. Eu tenho o WinRAR instalado aqui, mas né, basta que você abra esse arquivo. Se você não tiver o WinRAR, abre esse arquivo aqui e você arraste para cá a pasta PNG, tá? Pode fechar. Posso apagar esse aqui. E para organizar aqui, eu vou criar uma outra pasta chamada Ninja, para ficar organizado. Ninja. E eu sei que esse arquivo aqui tem todos os meus arquivos do Ninja. E eu vou jogar aqui dentro. Tá? Só para organização mesmo. Não tem nenhum outro motivo. E eu vou apagar esses dois caras aqui que não fazem parte da minha ferramenta aqui, tá? Que foram criados automaticamente. Eu vou voltar aqui para o Unity. O meu Unity vai carregar todos aqueles assets que eu fiz o download e eu terei acesso a todos aqueles arquivos. Ó, tome cuidado aqui para você não se perder com a pasta assets. Então clica com direito aqui em assets, show em explore, é essa pasta aqui, tá? Assets. E aí você coloca aqui dentro, divide em pastas, você organiza da melhor forma que você encontrar aí os seus arquivos, porque são muitos arquivos, tá? Então você organize aí da forma que você achar melhor aí os seus arquivos. E se a pasta estiver compactada, você precisa descompactar. Ou então faz do jeito que eu fiz, abre e arrasta para cá, para dentro. Tá? Então aqui é mais manipulação de Windows mesmo. Enfim, né, o que você precisa colocar aqui dentro? Arquivos.png. Então a gente tem aqui os arquivos que compõem o cenário e aqui os arquivos que compõem lá o meu Ninja. Olhando aqui na pasta do Windows fica complicado de ver, mas quando a gente vem para o Unity fica um pouco mais fácil. Vou ver aqui no PNG, Tiles. Eu já tenho aqui todos os meus componentes que eu posso utilizar. E as pastinhas estão aqui, ó, Assets, Ninja, tá todo mundo aqui. Olha o meu Ninja aqui, eu tenho todos os arquivos do Ninja para utilizar. Vamos começar aqui montando o nosso cenário, tá? Então vou aqui, coloquei uma peça e posicionei dentro do meu cenário. Antes disso, observa a ferramenta, como a ferramenta funciona. Tudo que eu posicionar aqui dentro, ele vem parar aqui, tá? Na hierarquia. Aqui dentro eu tenho todos os objetos que eu posicionei no meu cenário. Então eu vou colocar mais uma parte do chão aqui. Apareceu aqui o número 2. Tá? Eu tenho aqui todos. E eu posso acessar, né, encontrar. Tá vendo que eu cliquei aqui, já foi selecionado o elemento lá. Então aqui do lado esquerdo eu tenho toda a minha hierarquia. E do lado direito eu tenho as configurações base dos meus componentes. Então vou clicar nesse componente aqui, né, nesse asset, e vou vir aqui ver as configurações básicas dele. Todo asset que nós posicionamos no cenário, ele possui uma posição x e y, né, porque é em 2D, tá? Ele possui um x e um y. Eu vou deixar só um aqui para vocês verem. E você pode mudar isso aqui manualmente. Vamos supor que eu coloque 0 aqui para x. Olha o que acontece lá com o meu bloco. Menos 5, o que acontece com o meu bloco? É a posição em x do meu bloco. Também existe uma posição em y no bloco. Aí eu posso aqui alterar, colocar 0, por exemplo. Colocar
1, por exemplo, 1, 12, até some, né? Foi fora do campo de visão. Então aqui eu tenho acesso às posições dele. Conforme eu me movimento aqui, observa que isso aqui, esses dois aqui, eles vão mudar automaticamente. O X e o Y conforme eu vá me movimentando aqui, tá? Aqui do lado eu tenho as ferramentas de mouse do meu Unity. E algumas ferramentas são melhores que as outras para algumas coisas. Por exemplo, ferramenta de rotação. Permite que eu rotacione facilmente o meu componente. Tá? Ferramenta de React aqui. Facilmente eu consigo aumentar o tamanho aqui. Se eu segurar o Shift, eu mantenho a proporção. Tá? Se eu não segurar o Shift no teclado, eu tenho desenho livre. Segurei o Shift, eu sou limitado ao tamanho da proporção. Então a gente costuma mais trabalhar com essas duas aqui, com essa daqui, React Tool, e com Rotate Tool quando for necessário. Tá? Essa aqui também pode ser bacana em alguns aspectos para você trabalhar. Tá? É uma outra ferramenta para você trabalhar com posicionamento de S, tamanho de S, proporções. Eu prefiro trabalhar com essa e com essa aqui, que é o que a gente vai usar na maioria dos casos. Então vou arrastar para cá o nosso bloco aqui. Vou começar. Gente, segura o Ctrl, scroll do mouse. A gente consegue zoom aqui, tá? Nem precisa não precisa nem do Ctrl. Só o scroll do mouse eu já consigo ter zoom aqui e aumentar minha área de percepção. Bom, vou arrastar aqui, vou fazer uma pequena plataforma para construir o meu jogo aqui. Perceba que desenvolver jogos tudo é detalhes. Observe que aqui tem um degrau aqui, né, de um para o outro. Como é que eu faço para corrigir isso? Né? Basicamente eu tenho que manter o mesmo Y para todo mundo. Então esse tem um Y, eu vou copiar o Y dele aqui, ó. Ctrl C e o mesmo Y, Ctrl V, Enter. Ctrl V, Enter. Vou fechar aqui meu bloco de chão. Posicionei aqui, ó. Putz, vamos supor. Nossa, olha só, ficou quebrado. O que eu faço? Já tenho aqui no Ctrl V o meu Y. Todo mundo tem o mesmo Y. Então isso aqui ficou completamente alinhado. Tá? E, gente, olha só. Dá trabalho, tá? Você vai ter que vir aqui, né, posicionar os seus assets corretamente, bolar o seu chão, né, e ir fazendo, construindo o cenário do seu jogo. Não é um negócio que você vai fazer de um instante para o outro. É um negócio que vai demandar de você um certo tempo aí para você montar e fazer ficar bacana, tá? Então, gaste bastante tempo aí montando o seu cenário. E alinhando, tá vendo que você puxa para cá, puxa para lá, você alinha, aumenta um pouquinho o tamanho. Você gasta aqui um bom tempo para fazer isso. Vamos voltar aqui na minha pasta PNG. Eu estava aqui no Styles. Eu vou para os meus objetos. Aqui eu posso posicionar coisas aqui, né? Aqui em cima. É clicar e arrastar, tá, pessoal? Clico e arrasto aqui. Vou colocar uma árvore também. Tá? E a gente já vai vir aqui para uma propriedade chamada Order Layer. O Order Layer permite que eu coloque, posicione meus componentes em camadas. Então imagina o seguinte, esse está no 0 e esse está no 0. Mas está vendo aqui que o arbusto está na frente da árvore? Se eu quiser que a árvore fique na frente do arbusto, eu posso colocar que a ordem da árvore é a ordem 1. E se eu clicar no meu arbusto, o meu arbusto está na ordem 0. Então ele foi para trás. Agora vamos supor que eu coloque no arbusto a ordem 2, veio para frente. Né? Porque a árvore está na ordem 1. Então você consegue determinar, né, as localizações aqui, né, de ordem, de layers dentro do seu cenário. Tá? Agora a gente vai precisar abordar
dois recursos que a gente sempre usa, sempre, para 99% dos jogos aqui, que são as caixas de colisão e os corpos rígidos. Primeiro que a gente vai abordar aqui é o corpo rígido, né? O que é esse corpo rígido? O corpo rígido nada mais é do que um recurso do Unity que permite que a física mecânica seja implementada em um determinado elemento. Tá? E aqui a gente faz uma configuração para inserir nos componentes que nós desejamos essa configuração de corpo rígido. Então, se eu clicar aqui na minha... Vamos configurar a caixa como corpo rígido. Tá? Antes disso, né, eu vou só apertar o play aqui para vocês verem. Apertei o play, é o jogo rodando. Tá? Isso aqui é a visão de como o usuário teria do jogo funcionando. Tá? Você pode ajeitar aqui o tamanho, enfim. Tá aqui. Isso aqui também, né, é o campo de visão da câmera. Né? Observe aqui que a câmera sempre tem um campo de visão. Então, tudo que eu desenhar aqui é o campo de visão, é a área que a câmera enxerga. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui a caixa como corpo rígido. Então, você vai vir aqui no menu Componente, Física 2D, Rigid Body. Quando eu faço isso e eu rodo meu jogo, a minha caixa ela passa a sofrer ação de física mecânica. Então a gravidade passa a funcionar na minha caixa. Bom, observa também o seguinte, olha só a minha árvore. A minha árvore, o que ela tem de configuração básica aqui? No Inspector, eu sempre vejo as configurações básicas dos meus elementos. Então a árvore está configurada como transform, né? O transform, todo componente tem um transform, porque o transform vai determinar a posição do meu componente. Tá? Onde ele está localizado. Lembra do X do Y? É do transform. Tem o sprite render, tá? Que tem a ver com a imagem que está posicionada aqui nesse asset específico. Né? Renderização dessa janela de sprite é isso aqui. E só, tá? Posso, olha aqui, diminuir para ficar fácil de enxergar. Posso ampliar. Bacana. Agora a caixa, ela tem algo a mais, ela tem o Rigid Body, tá? Eu configurei o Rigid Body na caixa. E o Rigid Body também tem uma série de configurações, tá? A primeira configuração que eu quero mostrar para vocês aqui é o Gravity Scale. O Gravity Scale é a escala de gravidade. Vamos supor que eu coloque 0.01 a minha escala de gravidade. Apertei Enter e vim aqui, rodei o meu jogo. Observa que a minha caixa ela vai cair muito lentamente. Porque eu estou pegando apenas, né, nesse caso aqui, 1% da gravidade. Né? Se eu multiplicar por 1, né, aqui, o que é isso? 100% da gravidade. Né? Menos 9,8 metros por segundo quadrado. É aquela sensação. E aí, né, você que é um cara que gosta de pensar um pouco, né, se eu colocar menos 1, o que vai acontecer? Eu vou até rodar para você ver. Estou multiplicando a gravidade por menos 1. Né? Então o que acontece? Ele sobe ao invés de cair. Tá? Posso colocar menos 0.001, por exemplo. De novo aqui. Né? Quando eu apertar o play aqui, ele vai subir bem devagarinho a caixa. Tá? Bom, comum aqui nosso é gravidade de 1. Detalhe importante, né? Nossa caixa aqui, ela está transpondo o chão. Né? A gente quer que a caixa caia e bata no chão e fique posicionada ali em cima do meu chão. Então eu preciso configurar a minha caixa como caixa de colisão, como colisor. Tá? Detalhe, né? Para que colisão aconteça, dois elementos precisam ser marcados como colisor. Então vamos lá, vamos configurar. Componente Física 2D Box Collider. Configurei a minha caixa como Box Collider. Apertei o play. O que acontece? A caixa continua vazando, né? Passando por dentro do chão. Por quê? Para que aconteça a colisão, os dois elementos têm que ser colisores.
Então preciso configurar o meu chão como colisor também. Venho aqui em Física 2D, Box Collider. Apertei o play e olha só o que vai acontecer. A caixa cai, bate no chão e fica no chão. Isso se dá porque justamente pelo fato de que os meus dois componentes foram configurados como caixa de colisão. Se apenas um dos componentes tivesse sido configurado, não iria funcionar. Tem que ser os dois. Detalhe importante, eu teria que colocar caixa de colisão em todo o meu chão aqui, né? Poxa, só que isso vai me dar um trabalho muito grande, né? O que eu posso fazer aqui? Ó, cliquei sobre... Vou clicar na minha caixa. Observe as configurações que a caixa possui. A caixa tem o Transform, o Sprite Render e o Transform. Estão aqui. Tem o Rigid Body, né, que é o corpo rígido. E tem o Collider 2D. Tá? Então eu posso ir acrescentando coisas aos meus elementos de cena. Tá? Observe aqui a minha árvore. A árvore não tem. Né? A árvore só tem o Transform e o Sprite Render. Olha o meu chão. O chão tem um Box Collider, o Sprite Render e o Transform. Então, para cada componente que eu clicar, ele tem uma série de propriedades que eu posso modificar. Tá? Propriedade é característica. Tá? Tem uma série de características, uma série de funcionalidades que podem ser modificadas. Bom, para eu não ficar acrescentando aqui o Box Collider em todos os campos, o que eu vou fazer? Existe aqui dentro, né, cliquei na minha caixa, a caixa foi configurada como Box Collider, cliquei aqui em Edit Collider e cliquei aqui nesse botãozinho aqui. Aqui eu posso modificar a área, né, de colisão. Então olha só, a minha área de colisão é toda essa aqui. Tudo isso aqui é Box Collider, aumentei, para eu não precisar colocar em todos os componentes. Né? Beleza. Então, para qualquer lugar, eu vou jogar minha caixa para cá e apertar o play. Né? O que vai acontecer? Vai bater e vai ficar. Porque tudo isso, a caixa já é caixa de colisão, e tudo isso aqui, esse componente foi configurado com uma caixa de colisão enorme. Né? E aí o que acontece? Colisão com colisão, bate e fica. Olha só, esse componente não tem collider, nem esse, nem esse. A ideia aqui é que esse componente tem um collider grande que ocupe uma área maior. Eu vou até colocar um cogumelo aqui. Tá? Bom, então a gente montou aqui o nosso cenário base assim. E vamos agora botar um personagem aqui. Então, ninja. Vou pegar aqui um negócio legal que você pode fazer. Né? A gente não trabalhou com as animações ainda. Mas um negócio legal que você pode fazer é o seguinte. Tem aqui as imagens que fazem o run dele. Eu poderia pegar só um aqui, colocar e utilizar. Né? Beleza. Né? Arrumar a proporção aqui e utilizar. Só que olha só o que você vai fazer. Você vai vir aqui no run, segura o shift e vai selecionando aqui todos os seus componentes do run. Né? Run é um movimento, né? Um movimento de correr. Run em inglês significa correr. Selecionei todos eles aqui, eu arrasto para dentro do meu cenário. Ele vai pedir para salvar um negócio aqui. Nesse momento da nossa disciplina, você não se preocupa com isso. Você pede para salvar, tranquilo, não se preocupa com isso agora. Mas quando você rodar o jogo, olha que bacana. Pelo menos uma animaçãozinha diferente já vai possuir, né? Já vai estar aqui a sensação de que o personagem está andando. Tá? A gente pode vir aqui e diminuir o tamanho do asset, né, para que ele fique compatível aqui no tamanho do nosso personagem, para que ele fique compatível com o chão. Tá legal. Bacana. Agora só olha só o que a gente vai fazer. Vamos configurar o nosso personagem aqui. Ele tem que ser um colisor. Né? Ele tem que ser um rigid body, um corpo rígido. E ele tem que ser um box collider. Vamos ver se funcionou? Apertei e caiu, né? O meu personagem caiu, porque ele foi configurado como corpo rígido, como rigid body, e ele bateu no chão. Né? Bateu no chão por quê? Porque o chão é box collider
e o meu ninja, né, o meu personagem é Box Collider também. Tá? Então aqui, basicamente, é montar o nosso cenário e ir configurando aí o que você quer que o personagem bata, o que você quer que não bata, o que você quer que tenha característica de corpo rígido ou não, tá? Bom, vamos para o script agora, né? Vamos fazer esse personagem andar. Eu vim aqui no Assets, né? Para ficar mais organizado, você pode criar até uma pasta scripts e tal. Vou fazer o mais simples possível aqui, vim na minha pasta Assets aqui, cliquei com o botão direito, Create C# Script. E eu vou chamar esse script de personagem, tá? Personagem. Eu estou trabalhando aqui na configuração e eu vou fazer o seguinte: 2 cliques aqui no meu script de personagem. Você pode pedir para abrir isso aqui em qualquer editor, pode abrir no bloco de notas, tá? Eu vou abrir aqui no Visual Studio que eu tenho instalado e porque né, é um editor bacana e eu gosto de trabalhar com o Visual Studio, tá? Você pode baixar aí na sua casa o Visual Studio C#, instalar e usar para você ter esse editor igual aqui, tá? Eu acho que é até a primeira vez que eu estou usando esse editor aqui na minha máquina, depois que eu formatei. Então ele está preparando aqui o uso da minha ferramenta, isso pode levar alguns instantes, vamos ver. Não demorou quase nada e eu tenho aqui, né, a ferramenta. Ctrl e o scroll do mouse eu consigo fazer o zoom aqui para ficar fácil de enxergar o que está acontecendo. Então vamos lá, isso aqui ele importa, ele gera esse código automaticamente para você, tá? Você não precisa se preocupar, porque o código é gerado de forma automática. Coisas que a gente precisa comentar sobre esse código aqui. Eu não entrarei em muitos detalhes, né, como a gente já comentou em sala, né? Tem conceitos aqui que são conceitos um pouco mais elaborados e a gente vai ver, né, de forma superficial, de maneira que não prejudique aqui o andar da disciplina de jogos. Tá? Unity Engine, a gente viu, né, o que é uma engine. Então, Unity Engine, basicamente, essa biblioteca, using aqui, né, lembrando aqui, o using é o mesmo que o include do C. Né? Ele vai importar uma biblioteca. Ele vai importar a biblioteca do Unity Engine. Ele até coloca essas duas bibliotecas aqui pra gente. Se a gente quiser apagar, a gente não usa essas bibliotecas nesse primeiro momento. Tá? A única biblioteca que a gente usa no primeiro momento aqui é Unity Engine, que é o motor de jogo do Unity. Tá? E ele gera para nós aqui 2 métodos, que é o método start e o método update. O método start é o método de configuração. A gente vai configurar variáveis, estados, cenários, a gente vai fazer configurações de programação antes do jogo começar. Então é aqui dentro do start. Dentro do update, o que a gente faz? Posiciona tudo que a gente quer que aconteça. Então, se a gente quer que ande, é dentro do update. A gente quer que corra, dentro do update. Quer que pule, dentro do update. Então, aqui dentro do update, a gente coloca a programação que é executada uma vez por frame. Tá? Então, dentro do update, executado uma vez por frame. Eu costumo dizer, né? Está rodando o jogo a 60 FPS. O que significa? Que o update aqui vai rodar a 60 vezes por segundo. O que é esse FPS? Né? O FPS é frame per second, traduzindo frame por segundo, troca de telas por segundo. É porque vídeos, vídeos, animações, elas não existem em computação. O que é isso? São fotos que são trocadas muito rapidamente, que dão a sensação de movimento, de vídeo. Tá? Ele engana o nosso cérebro aí. Assim que funcionam os vídeos, assim que funcionam os jogos também. Tá? Então, são esses 2 métodos que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar aqui com duas variáveis aqui. Uma variável chamada, uma variável do tipo rigidbody 2D, que eu vou chamar de personagem
Vou chamar de personagem rigidbody. Eu vou chamar de personagem rigid. Eu vou copiar daqui personagem rigidbody, tá? Essa variável aqui, ela será responsável por controlar o corpo rígido do meu personagem. O que é corpo rígido? Na teoria básica aí, né? Corpo rígido é uma ferramenta do Unity que permite que, no caso aqui, o nosso personagem obtenha características de física mecânica, né? Então ele vai sofrer ação de gravidade, pode aplicar ação de força sobre ele, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com a nossa física do personagem. O personagem de body é uma variável para armazenar a física do personagem, tá? Vou criar aqui uma variável do tipo float que eu vou chamar de direção horizontal igual a 0, para eu controlar a direção para onde meu personagem vai andar. Então esse script aqui, a primeira parte dele é fazer com que o personagem ande de um lado para o outro. Então vamos fazer a seguinte convenção aí, né? Segurei o botão para a esquerda, direção horizontal tem que ser -1, porque a esquerda está indo se a gente olhar pro plano cartesiano, quando eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para o lado negativo do plano, tá? E se eu estou indo para o lado positivo, né, eu vou chamar de 1. Tá? Então, esquerda -1, direita +1 e parado 0. Tá? Então, vamos tentar essa convenção aí. E eu vou colocar mais uma variável aqui, float, chamada de força movimento. Vou chamar de força movimento. Força movimento. E vou dizer que força movimento é igual a 5. Tá? Então a gente vai trabalhar aí com essas três variáveis, a priori. E para ficar mais legal, né, para bater até mais com o que eu já havia dito para vocês, né, para que serve o start? Né? O start não serve para definir configuração inicial? Então vamos lá, direção horizontal começa com 0, configuração inicial. Força de movimento começa com 5, vai se movimentar com a força de 5 para a direita ou para a esquerda. Eu vou colocar, na verdade, até velocidade de movimento. Pronto. Agora, eu preciso também configurar aqui o corpo rígido do meu personagem. Tá vendo que essa variável aqui não foi inicializada? Eu preciso inicializar, colocar um corpo rígido, né? Nesse caso, o corpo rígido do personagem, eu preciso colocar um corpo rígido dentro dessa variável, tá? Inicializar ela. Então, o que eu vou fazer aqui? Para eu inicializar, eu vou usar aqui, acessar algo chamado GameObject. O GameObject, ele possui todos os elementos de jogos vinculados, né, aqui ao meu personagem. Mas vamos lá, GameObject ponto get component component abriu, fechei, rigidbody, vou copiar daqui para não correr o risco de digitar errado, ponto e vírgula. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Ó, observa comigo aqui. Get component rigidbody. Vou fazer um get component. Vou pegar, o que significa get? Do meu get, o que significa o get? Get significa pegar em inglês, componente. Que componente eu quero pegar? O corpo rígido, o rigidbody. De quem? Né? Sempre do elemento que o script está associado. Eu não estou colocando esse script no meu personagem, então ele vai pegar o corpo rígido do personagem. Então, get component. Vou pegar um componente do personagem. Que componente do personagem eu vou pegar? O corpo rígido. E vou jogar dentro dessa variável aqui, tá? Beleza, está feita a nossa configuração inicial. Vamos aqui para o update. Eu preciso trabalhar com a direção. Eu preciso saber para onde o meu personagem vai se movimentar. Então eu vou trabalhar com a variável direção horizontal.
A direção horizontal vai depender de para onde o meu jogador, né, a pessoa que está jogando o jogo, pressione. Se ele pressionar uma seta direcional para a esquerda, vai fazer uma coisa, para a direita, outra coisa. Dentro de computação, o que trabalha com entrada de dados, a gente chama sempre de input. Tá? Trabalhou com entrada de dados é input. E aqui a gente tem o getAxis. O que é um getAxis? Da minha entrada, o input é a entrada. Da minha entrada, eu quero pegar o eixo horizontal. Quem é o eixo horizontal dentro do Unity? O eixo horizontal é composto por duas teclas. A tecla de movimentar, seta direcional para a esquerda, seta direcional para a direita. Isso aqui me retorna um conjunto de valores que funciona assim. O usuário pressionou seta direcional para a esquerda, vai ficar até -1. Pressionou seta direcional para a direita, até +1. Não pressionou nada, isso aqui retorna 0. E tá vendo que isso aqui está executando no update, uma vez por frame. Então está rodando 60 vezes por segundo, isso aqui está rodando 60 vezes por segundo. Para que isso roda tão rápido? Para detectar o que está acontecendo. Você está pegando tecla, você tem que aplicar uma força. O que tem que ser feito dentro do jogo? Então isso aqui vai ser executado muitas vezes por segundo. Beleza. O que eu vou fazer na sequência? Todo movimento ele é composto de duas componentes, da componente x e da componente y. Então vamos montar aqui float x igual. Se ele pressionar para a direita, né, a direção horizontal vale 1. Eu não quero que ele ande de 1 em 1. Eu quero que ele ande com uma certa velocidade de movimento. Tá? Então, direção horizontal vezes velocidade de movimento. Então, se eu estou andando para a direita, direção horizontal é 1. Vezes velocidade de movimento, que é 5. Então, ele vai se deslocar numa velocidade de 5 em x. Tá? Desloca uma velocidade de 5 em x. Se o usuário pressionar a seta direcional para a direita. Detalhe, lembra desse cara aqui. Ele retorna -1 para a esquerda, +1 para a direita, 0 parado. Detalhe ainda. Input.getAxis horizontal. O horizontal é composto das setas direcionais do teclado. Ah, professor, eu queria usar a tecla K e a tecla W para fazer. Tem como fazer? Tem. Tá? A gente ainda nós teremos uma aula que vai mexer com todos os componentes do teclado. Mas aqui para nossa aula inicial, né, só setas direcionais para a esquerda e seta direcional para a direita. Tá? Então montei aqui, né, direção horizontal vezes velocidade de movimento. Olha que legal, se você não pressionar nenhuma tecla, não pressionei tecla nenhuma, o que vai retornar isso aqui? 0. Direção horizontal é 0, porque eu não pressionei nem para a esquerda nem para a direita. 0 vezes velocidade de movimento, né? 0 vezes 5, vai ser quanto? 0 vezes 5 vai ser 0. Então ele não vai se movimentar nada em x, ele vai continuar ali parado. Então o movimento é sempre composto de x e de y. Então faltou aqui float y. Quem é y? Gente, y assim. Quando eu estou me movendo, né, estou andando para frente. Né, na vida real mesmo, eu estou andando para frente. A minha velocidade em y é constante. Estou andando por aí. Se eu mudar a minha velocidade em y, né, minha velocidade em y é 5, eu vou sair voando, de repente. Então eu não quero que a minha velocidade em y seja modificada. Imagina a situação, estou andando e do nada a minha velocidade em y, que era constante, né, estou andando, a velocidade em y minha é constante, mas x está tendo velocidade, está mudando, que eu ando em x. Né? E de repente, aí, por exemplo, y vira 30, eu sou arremessado para o alto, uma velocidade de 30 em y. Bom, isso não acontece na vida real, também não vai acontecer dentro do jogo, né? Não em condições normais, assim. Então, o que a gente vai fazer para y? Eu vou pegar a velocidade que o meu personagem já possui em y. Como é que eu faço isso? Personagem rigibare, porque essa variável ela é responsável pela física do meu personagem. Do meu personagem eu quero acessar a velocidade. Dessa física do personagem eu quero acessar a velocidade. Velocity. E mais especificamente eu quero a velocidade em y. Então o que isso significa de forma geral? Que a velocidade em y não será modificada.
será modificada a velocidade em x. E x depende de quem? Direção horizontal. Direção horizontal depende de quem? Do input. O input funciona da seguinte maneira: para a esquerda, menos 1, para a direita, mais 1, parado, 0. Parado, direção horizontal é 0. 0 vezes 5 é 0. Movimentação em x é 0. Y não muda, constante. Foi para a esquerda, menos 1. Direção horizontal, menos 1 vezes velocidade de movimento. Menos 1 vezes 5, menos 5. Se movimenta menos 5 para a esquerda. Beleza, construir aqui as minhas componentes, x e y. O próximo passo é construir um vetor. Tá? Um vetor com essas duas componentes. E esse vetor eu vou chamar de movimento. O vetor movimento vai ser um vetor composto de x e de y, que a gente acabou de criar aqui, de x e de y. O que eu vou fazer com esse movimento que é composto de x e y? De uma velocidade em x e de uma velocidade em y. O que eu vou fazer com esse movimento? Vou pegar a física do personagem. Essa aqui é a física. Da física eu quero a velocidade. Velocity. Vou falar que a velocidade é igual a esse movimento que eu acabei de criar. Tá? Salvei. O que você precisa fazer aqui? Voltar para o Unity. Vamos ver se eu digitei isso aqui tudo certo. Se eu não digitei nenhuma letrinha errada, nem nada. Já estou vendo aqui que eu digitei aqui uma letrinha errada aqui, ó, tá vendo? Ó? Personagem CS, esse cara aqui, esse arquivo. Erro na linha 12. Expression. Vamos lá na linha 12 e vamos ver o que é que eu fiz de errado na linha 12. Tá? O que eu fiz de errado aqui na linha 12? Ah, já vi. Esse cara aqui não é aqui, vem pra cá. É isso que eu fiz de errado aqui na minha linha 12. Ctrl S para ele salvar. Deixa eu fechar isso aqui que ficou dos nossos assets abertos aqui. Volto aqui para o Unity, ele recarrega o código, verifica se está tudo certo. Opa, tudo certo, não tem mais erro. O que eu vou fazer com o meu código? Clico nele aqui e arrasto para dentro do personagem. Poxa, funcionou? Clica no personagem, né? Como é que você sabe se funcionou? Verifica aqui embaixo, ó, personagem, tá vendo aqui? O script foi parar aqui dentro, tá vendo? Script. O script que a gente criou tá dentro do personagem. Vou apertar o play pra gente ver se vai funcionar. Foi pra direita, foi pra esquerda, foi pra direita, foi pra esquerda. Então, olha só ele rotacionando, ó. Né? A gente não quer que isso aconteça, né? Não faz muito sentido isso acontecer no tipo de jogo que eu quero construir agora. Caiu. Então vamos arrumar isso aí. Vamos ajeitar o código. Para ajeitar isso, o que a gente vai fazer aqui para que ele não fique com essa característica? Na inicialização aqui, no Start, a gente vai pegar a física do personagem, que é o Rigid Body 2D. A física do personagem, da física do personagem, eu quero acessar a propriedade Freeze Rotation igual a True. O que significa? Eu vou congelar a rotação. Em inglês, freeze, congelar, rotation, rotação. Congelar a rotação igual a verdadeiro. Então está congelada a rotação. Vamos ver como é que vai ficar. Dei Ctrl S lá, voltei aqui pro Unity e olha só, ele não cai mais daquele jeito. Tá vendo que ele não rotaciona mais daquela maneira. Olha que legal também, gente, criatividade aí. Tá vendo que a caixa, ela tem corpo rígido. Se a caixa tem corpo rígido e tem, além de corpo rígido, ela tem o rigid body, né? O que acontece? Estou aplicando uma força no personagem. Isso aqui tá com uma força, certo? Tá com uma velocidade aqui. Se a velocidade bate um corpo rígido, eu empurro ele, tá? É a física funcionando aí. É o corpo rígido funcionando. Porque esse configurado como corpo rígido e esse configurado como corpo rígido. O que a gente pode fazer para deixar esse script aqui um pouco mais organizado? Tem aqui o void start e o void update. Eu vou criar aqui um void movimento
horizontal. Abriu, fechou. E o que eu faço com esse código? Copio aqui dentro do movimento horizontal. Dentro do update, eu quero que chame movimento horizontal a todo momento. O que o update faz? Chama movimento horizontal. O que o update faz? Chama movimento horizontal. O que o update faz? Chama movimento horizontal. Por que eu fiz isso, gente? Para organizar. Isso aqui fica enorme depois de um tempo. Fica muito, muito, muito grande. Então, para organizar, você vai separando os trechos de código. Bom, vamos acrescentar o pulo no nosso personagem? Então, vamos lá. Vamos acrescentar o pulo aqui do nosso personagem. Vou fazer aqui dentro do update mesmo. Vamos testar, né? Eu fiz uma modificação ali, não testei. Ctrl S, voltei aqui para a ferramenta do Unity e vou apertar aqui o botãozinho de play. Rodou, tá andando de um lado para o outro, tá tudo funcionando. Ok. Voltei aqui, vamos fazer o pulo então. Primeira coisa, eu preciso saber quando for pressionado o botão de pulo. Tá? Para fazer isso, preciso testar, preciso fazer um if, preciso de uma condição. Então, se... Vamos lá, vou digitar primeiro o código. Input.getButton jump. Jump. Vamos lá, vamos entender o que isso aqui faz. Input a gente sabe que é a entrada. Trabalhou com entrada de dados, teclado, mouse, controle de videogame, volante de videogame, o touch do telefone celular é o input. Então olha só, input get button jump. Get em inglês é uma das traduções é pegar. Button é botão. Se o input pegar o botão de botão de jump, ele vai entrar aqui dentro. Se o input pegar o botão de jump, ele executa o que está aqui dentro destas chaves. Quem é o botão de jump? Por padrão aqui, o botão de jump é espaço. Ah, professor, posso usar outro botão? Pode. Mas como é que eu faço? A gente ainda teremos uma aula que vai trabalhar com teclado, com mouse, com joystick, trabalhar com tudo de entrada. Hoje, para ficar mais fácil aqui, vamos trabalhar com o jump. Bacana. Então, se eu pegar o botão de jump, eu vou fazer o meu personagem pular. Antes aqui, a gente vai criar uma nova variável chamada float. Velocidade do pulo, fica estranho, né? Mas eu vou chamar de velocidade de pulo. Velocidade do pulo. Ponto e vírgula. Tá? Vou chamar isso aqui de velocidade do pulo. Ponto e vírgula. No start, vamos inicializar aqui a velocidade do pulo. Vamos começar com 5 também. Tá? Então, a velocidade do pulo é 5. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte. A gente precisa de x e de y. Como a gente está trabalhando com pulo, o mais importante para nós é o y. Né? Então, vamos criar aqui float y vai ser igual ao quê? Y será igual a velocidade do meu pulo. Tá? Simplesmente. Quanto vale a velocidade do meu pulo? No início do jogo, aqui no meu start, velocidade de pulo vale 5. Então, quanto que vale a intensidade do meu pulo? Velocidade do meu pulo vale 5. Ah, professor, por que você escolheu 5 para velocidade de movimento e por que escolheu 5 para velocidade de pulo? Porque quando eu estava desenvolvendo aqui, eu percebi que 5 era uma velocidade que ele se movimentava legal pelo meu cenário. Era uma velocidade que funcionava bem para o cenário e para o contexto que eu criei e construí. Pode ser 5, 7, 10, menos 1 não, que vai ficar estranho. 1, meio, e aí é conforme a sua vivência, e conforme você vai desenvolvendo e conforme o seu cenário vai sendo construído, você pode alterar esses valores aí. Tá? Então, float y igual a velocidade do pulo. Só que para trabalhar com velocidade, eu preciso determinar x e y. Agora aqui é o contrário. Quando eu estou pulando, eu não quero mudar a minha velocidade em x. Então, olha só, float x.
Então eu vou pegar o que ele já tem em x e não vou modificar. Ponto velocity, ponto x. É exatamente a mesma ideia do movimento horizontal, só que agora é o contrário. O que está em x eu não quero modificar. E vou criar lá o nosso vetor, vetor 2 de movimento igual a novo vetor, tá? Isso aqui é composto por x e por y, né? X e y. Salvei, vou voltar aqui para o Unity. Se eu não digitei nenhum código errado, vai funcionar. Digitei aqui todos os códigos, vou apertar o play. Não deu nenhum erro aqui embaixo. Apertei o botão de espaço, funcionou? Não funcionou. O meu botão de jump não fez pular. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo aqui com o meu script. Ah, claro, né? Faltou o óbvio aqui, né? Peguei o corpo rígido do meu personagem, vou acessar a velocidade dele. Velocidade. Opa, deixa eu copiar daqui de cima. Velocity. Igual ao que? Ao movimento que eu acabei de criar, né? Se eu não jogar o movimento na velocidade do corpo rígido, né, não vai funcionar mesmo. Então eu vou jogar o movimento na velocidade do corpo rígido. Vamos voltar lá para o Unity, né? Ctrl S, não esquece do Ctrl S. Ctrl S para salvar. Volto aqui para o Unity, aperto Play e vamos ver aqui se o pulo funcionou. Tá? Pulo funcionou. Olha que bacana que fica agora, né? Bom, esse aqui é o nosso código de pulo. Tá? Vamos agora trabalhar com coleta de componentes. Vamos aí fazer coletar essa caixa. Primeira coisa que eu vou fazer com essa caixa aqui é o order layer 1 para nossa caixa vir para frente aqui. E a árvore já é 1, né? Vou colocar 2 para a caixa vir para frente de tudo. Quero que a minha caixinha fique na frente aqui de tudo, porque eu quero que a minha caixa sofra uma colisão, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma tag para essa caixa, tá? Então cliquei aqui na minha caixa, aqui em cima no inspector tem as tags aqui. Já tem algumas tags pré-determinadas. Eu vou escolher a opção aqui, adicionar tag. Tá? E aí eu vou criar minha tag chamada caixa. Caixa. Vou pedir para salvar. Vou clicar de novo aqui na minha caixa e vou marcar essa caixa com a tag caixa. Tá? Bom, como é que eu vou programar? Qual que é a ideia aqui primária? Quando o meu personagem tocar na caixa, eu faço a caixa desaparecer. Primeiro passo que eu faço, que eu devo fazer, crio uma tag caixas e adiciono a tag caixa e adiciono a tag aqui dentro do meu componente. Tá? Vou até dar um Ctrl C, Ctrl V. Funciona, tá, rapaziada? Para eu ter duas caixas aqui. Vamos para o script. Como é que eu faço para ajeitar isso aqui? Você vai precisar digitar, vou colocar lá embaixo, void, tem que tomar bem cuidado com as letras aqui, se você collision enter 2D, porque se você esquecer uma letrinha diferente aí, já não vai funcionar. Collision 2D objeto tocado. Isso aqui é um evento, tá, gente? Isso aqui é um evento. Toda vez que um box collider bater em outro box collider, isso aqui vai ser chamado. Toda vez que o personagem, que é um box collider, tocar em um personagem, isso aqui é chamado. Isso aqui que é executado. Então, se eu tocar, um personagem tocou no chão, isso aqui é chamado. O personagem tocou na caixa, isso aqui é chamado. O personagem tocou em qualquer elemento que tenha colisor configurado,
Isso aqui é chamado. E essa variável aqui contém o objeto que eu toquei. Tá? Então, olha só. Vou fazer um if aqui. Se o objeto que eu toquei, né, objeto tocado. Objeto tocado. Ponto. Game object. Ponto. Tag igual a caixa, que é a tag que eu definei. O que eu vou fazer? Se eu toquei na caixa, isso aqui que é a condição. Se eu toquei na tag configurada no elemento, se o objeto tocado tiver a tag caixas, se o objeto tocado tiver a tag igual a caixas, o que é que eu vou fazer? Destroy. Eu vou destruir quem? O objeto tocado ponto game object. Então eu vou fazer desaparecer object. Escrevi errado, object. Eu vou fazer desaparecer game object. Eu vou fazer desaparecer a minha caixa que foi tocada. Vamos ver se funcionou? Se eu não digitei nada errado, funcionou. Voltei aqui para o Unity. Parece que funcionou, não deu nenhum erro. Apertei aqui o play. Toquei na caixa. Observa que eles desapareceram, foram destruídos. Gente, toquei. Esse é quando o meu personagem toca no chão. Esse código aqui, esse cara é chamado. Mas o chão não foi configurado como caixa. Então não acontece nada com o chão. Tá? Quando ele toca no chão, não acontece nada. Porque ele não vai entrar dentro desse if aqui. Ele não vai entrar aqui dentro. Porque o chão não foi configurado com a caixa tag. Mas quando o personagem toca na caixa, objeto tocado tem a tag igual a caixa, e se sim, se for verdadeiro, ele entra aqui. Se ele entrar aqui, ele destrói o objeto tocado. Tá? Então apertei o play aqui só para a gente ver de novo funcionando. Toquei, funcionou bem aqui. Tá ok o nosso script. Vamos voltar aqui para o script. Vamos ajeitar uma coisinha aqui para ficar mais organizado. Eu não criei um movimento horizontal, né? Um void para ele. Vou chamar isso aqui de void, né? Mas não é bem isso. Mas mais para frente no decorrer do curso vocês vão compreender. Eu vou chamar de void pulo. Abri e fechei. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar todo esse código aqui e vou jogar aqui dentro. Tá? E o que eu faço? Toda vez, né, no update eu chamo pulo. No update eu chamo pulo. Então o que está acontecendo aqui, né? Para você não ficar perdido. O update simplesmente, quando chega nessa linha, o movimento update, ele vem para cá. Executa isso aqui. Né? Quando chega no pulo, ele vem para cá. Cadê o pulo? Vem para cá no pulo e executa isso aqui, que é o pulo. Quando é movimento horizontal, ele vem para cá e executa isso aqui. Tá? Então ele fica. O que acontece? O update vai atualizar. Executa o movimento horizontal, executa o pulo, voltou. Próximo frame, executou. Próximo frame, executou. Próximo frame. E ele fica nesse looping aí infinitamente aí, tá? Bom, essa organização aqui é a organização base aí para desenvolvimento de jogos. Vamos tentar fazer a pancada aqui. Que mudou um pouquinho a sintaxe. Vamos ver se a gente consegue fazer. Não garanto, mas vamos ver aqui. Game Object. Eu quero pegar... Vou criar aqui uma variável que é do tipo rigidbody. Vou criar aqui dentro. Tá? Só que isso aqui eu vou chamar de rigidbody objeto tocado. Tá bom? Porque eu quero pegar o corpo rígido, não, personagem não, é objeto tocado, rigidbody, opa, Ctrl Y para voltar, objeto tocado, rigidbody, tá? Eu quero recuperar o rigidbody, eu quero o corpo rígido do objeto que eu toquei. Por que eu quero esse corpo rígido? Para eu poder aplicar uma velocidade nele, tá? Para eu poder aplicar uma velocidade nele. Então vamos lá.
Ai, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Como é que era mesmo? Deixa eu pensar. GameObject.getComponent. Tá, então isso aqui vai ser igual a GameObject do meu objeto tocado. Do meu objeto tocado, eu quero acessar o GameObject e eu quero pegar o corpo rígido desse GameObject, tá? Ponto, isso aqui. Então, do objeto que eu toquei, eu quero pegar o corpo rígido dele. Vamos ver se o meu Unity ele vai funcionar aqui. Vamos ver. Compilou. Não gerou erro. Acho que está certa a sintaxe. Vou criar aqui um vetor. Vetor 2, que nem a gente criou aqui, ó. Vetor 2. Movimento do que aqui? Do objeto tocado. Objeto tocado. Vamos colocar aqui, vai. 15 em x em 15 em y, só para a gente ver o que é que vai acontecer. Então, objeto tocado, ponto, vou acessar a velocidade do objeto tocado, ponto velocity, e o objeto a velocidade do objeto tocado vai ser igual a esse movimento que a gente acabou de criar. Nossa, a variável ficou muito grande, eu vou chamar só de movimento. Só de movimento. Ctrl S, vamos testar? Vamos testar aqui. Então ele compila aqui. Apertei o play. Olha que bacana que acontece. Chutei a caixa. Chutei. Né? Com 15 em Y e 15 em X. Ah, professor, ficou muito 15 Y keep em X. Vamos colocar só 5 aqui, só pra ver. Né? E você pode ir brincando com isso aqui. Tá? Apliquei 5 em X e 5 em Y. Apertei o play. Vamos ver como é que vai ficar. Chutei. Ah, outra caixa saiu voando. Bom, perceberam, né? Vamos lá. Recapitulando. Se eu toquei na caixa, o que, que acontece com a caixa? Se o objeto tocado tiver a tag caixas, eu pego o corpo rígido do objeto tocado, peguei o rigid bar, o corpo rígido da minha caixa, né? Criei um vetor de movimento e o corpo rígido da minha... modifiquei a velocidade do corpo rígido da minha caixa com esse vetor de movimento, que é 5, 5 aqui, tá? A gente pode fazer um negocinho aqui, o seguinte, deixa eu ver se isso aqui, vírgula, deixa eu ver aqui, vírgula 1, que ele vai destruir depois de 1 segundo. Então olha só que legal. Já dá pra vocês pensarem um monte de coisa para fazer os joguinhos de vocês, hein? Apertei o play. Eu toquei na caixa, a caixa ela desaparece 1 segundo depois, viu que ela sumiu? Então você consegue fazer esse tipo de brincadeira também. Deixa eu apertar a minha caixa. Ela desapareceu aqui 1 segundo depois, tá? Você consegue fazer aqui. E aqui é em segundos mesmo, tá bom? Legal. Então aqui já dá pra fazer muita coisa, tá? Basta pensar um pouquinho aí em como desenvolver os seus jogos. Tem o pulo, tem o movimento de andar de um lado para o outro. Então já tem aí bastante coisa que pode ser trabalhado aí. Né? Bom, acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. E agora é trabalhar, tentar fazer e desenvolver aí vocês mesmos. Abraço, pessoal.